Vera Fischer ficou conhecida ao vencer o Miss Brasil 1969 e no mesmo ano ela participou do Miss Universo. Estes eventos eram assistidos pelo Brasil todo e tinham um grande prestígio, que foi se perdendo com o passar dos anos. Acontece que a Vera, para conseguir participar do Miss Universo, fez algo que não deveria, podemos dizer assim. Algo que não foi correto na época e nos dias atuais ainda não é. Este segredo ficou guardado por anos e só agora, há pouco tempo, a Vera Fischer revelou. E na minha opinião, ela só falou porque os pais dela já faleceram. Eu não sei, é só uma teoria assim que eu tenho na minha cabeça. Agora, você quer saber o que é? Então assiste até o final porque eu sei que você vai ficar impressionado. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like já no início do vídeo e não esquece de comentar. Tá bom, então vamos lá. Para quem não sabe, Vera Fischer nasceu em uma família de classe média de origem alemã, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A mãe era uma brasileira, mas neta de alemães, e o pai, seu Emil Fischer, era alemão nato. Até os 5 anos de idade, a Vera Fischer só falava alemão e começou a aprender português na escola no período de alfabetização, o que ainda é bem comum aqui em Santa Catarina. Nós temos, por exemplo, em Pomerode, 3 línguas oficiais, que é o português, o alemão e o pomerano. Bom, o pai da Vera Fischer era dono de uma loja de tecidos e a sua mãe ajudava no atendimento da loja, cuidando da contabilidade. A Vera estudou num colégio católico, apesar da família ser luterana. A Vera conta que cresceu em um lar muito feliz, apesar do autoritarismo do pai. A família trabalhava duro durante a semana e aos sábados sempre davam festas na casa deles. E que seus pais se divertiam e que adoravam dançar e, segundo ela, vem daí a sua energia e o gosto por festas. Em 1970, logo depois do Miss Universo, ela começou a namorar o diretor Perry Salles, com quem foi casada entre 72 e 87. E com Perry, ela teve uma filha chamada Rafaela Fischer, que nasceu em 1979. Então hoje ela tem 45 anos e a Rafaela também é atriz. Em 1987, durante as gravações da novela Mandala, ela começou a namorar o ator Felipe Camargo, com quem foi casada de 88 a 1995. E teve um filho, Gabriel Fischer, nascido em 1993. Hoje, ele trabalha como editor de vídeo de uma produtora de games. O casamento com o Felipe Camargo, a gente já tá careca de saber de todas as confusões dos dois e que no final dos anos 90 a Vera chegou a perder a guarda do filho Gabriel pelo seu descontrole. Já a convivência com Perry Salles, seu primeiro marido, foi bem mais pacífica e tranquila. Mesmo depois do fim do casamento, eles continuaram amigos. Inclusive, ela acabou cuidando de Perry quando ele ficou muito doente. E eu conto toda essa história em um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, depois você vai lá assistir. Muito bem, depois que ela terminou com Felipe Camargo, a atriz teve outros relacionamentos, mas nenhum durou assim muito tempo. Ela chegou a namorar o ator Floriano Peixoto, que durou mais ou menos uns 2 anos. Eu lembro de um papel dele que eu gostava muito, que era a Sarita, de Explode Coração, de 1995, vocês lembram? E depois, com o Murilo Rosa, ela ficou em torno de 8 meses. Mas agora eu sei que você quer saber o quê? O que a Vera Fischer fez para conseguir ir para o Miss Universo, e eu vou te contar agora. Para você entender assim toda a história, a gente precisa relembrar que os concursos de Miss eram muito prestigiados até os anos 80, mais ou menos. Funcionava da seguinte forma: um concurso em cada cidade para definir o representante, né? Aí esse representante ia para o concurso estadual, então era definido a Miss de cada estado, que iam para o Miss Brasil, e a vencedora, em consequência, para onde? Miss Universo. Para vocês terem uma ideia, o prestígio que tinha esse tipo de evento, a primeira Miss Brasil, Marta Rocha, que ficou em 2º lugar no concurso do Miss Universo, ela recebeu várias homenagens. Entre elas, eles criaram um bolo, uma torta chamada Marta Rocha, bem famoso aqui no Sul.
tem em todos os lugares. Eu não sei se é a mesma coisa em outros lugares do Brasil, mas aqui isso é bem conhecido. Aliás, é o melhor bolo, a melhor torta é Marta Rocha. E também nessa época ela ganhou um modelo de carro, o nome de um sorvete e até um pão doce. Aí, no caso, o carro, o sorvete e o pão doce não permaneceram, pelo menos não aqui para o sul. Mas o bolo, sim, até hoje, quando a gente vai no mercado comprar um bolo, tem lá vários sabores. Tem chocolate, floresta negra e Marta Rocha. Muito bem, então esse tipo de concurso de Miss Universo, ele já tinha uma data pré-definida com muita antecedência. Por que eu digo isso? Porque em 1969 a comunicação era muito limitada, não é como é hoje. Os meios de comunicação da época eram cartas, televisão, rádio, telefone e acho que fax tinha nessa época. Eu acredito que sejam só esses meios de comunicação, né, dessa época. Então todo mundo precisava saber exatamente o local, a data e a hora do evento e fazer toda a preparação, né? Então essas informações são essenciais para definir como seriam feitos os primeiros concursos lá nas cidades. O concurso iniciava nas cidades, né, com um simples objetivo: escolher a pessoa que iria para o Miss Universo. Esse era o objetivo, sempre chegar ao Miss Universo. É algo difícil de acontecer? É, mas o objetivo é esse. Quando você inscreve uma candidata para um concurso desse, o objetivo é esse, certo? Muito bem. Então a Vera venceu o Miss Brasil e ela tinha menos de 30 dias para se organizar para ir para os Estados Unidos, onde seria o evento. Porém, o que aconteceu? Ela não atendia um dos critérios, que era ter pelo menos 18 anos. E a Vera Fischer não tinha, porque ela faz aniversário em novembro. E o concurso aconteceria em julho. Então, se ela completaria 18 anos somente em novembro daquele ano, ela estava fora dos critérios internacionais. Segundo ela, quando descobriram que ela tinha 17 anos, algumas pessoas, organizadoras do evento, empresários, eles foram até a casa dela e disseram assim, que a única forma para ela conseguir ir para o Miss Universo era fazendo uma alteração na documentação dela. E eles aceitaram. Por que eu disse eles aceitaram? Porque nessa época a Vera Fischer era menor de idade. Então, de qualquer forma, os responsáveis por ela eram os pais. Eles aceitaram, fizeram a alteração e ela conseguiu ir para os Estados Unidos. Concorreu, ficou em 6º lugar, mas foi de forma irregular. O que me deixa um pouco indignada é que ela ia fazer 18 anos naquele ano. E que era só ela ter esperado mais um ano para concorrer ao concurso, porque ele acontecia anualmente. O que eu acho, a minha opinião sobre isso, é que a Vera, como uma boa adolescente, deve ter encasquetado o que queria naquele ano. Provavelmente foi lá, se inscreveu, mentiu que tinha 18 anos, é o que eu acho, né? São só vozes na minha cabeça. Então, depois de inscrita, os pais, ok, permitiram, até porque eu acho que eles nem imaginaram que ia chegar ao ponto que chegou. Provavelmente, os pais acharam que, ok, deixa ela concorrer a algo que ela quer muito, torceram, claro, pela filha, para que ela ganhasse, mas não imaginariam que ela ia chegar ao ponto que chegou de ser Miss Brasil. Mas aí ela ganhou. E dava para voltar atrás? Dava. Dava para falar a verdade? Também dava. Mas aí já tinha um monte de gente envolvida. Aí você pega uma adolescente de 17 anos que ganhou o Miss Brasil e que, se ela não tivesse os critérios para ir para o Miss Universo, teria que abrir mão do título. Outra teoria é que quem escreveu ela já da primeira vez aqui em Blumenau já soubesse que ela não tinha os critérios. Mas mesmo assim escreveu, aí foram empurrando com a barriga, talvez os organizadores ou a pessoa que ficou responsável por ela a partir do momento que ela ganhou o concurso na cidade dela, né? Essas são coisas que a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu. Agora,
O Brasil tá cheio dessas histórias, né? Eu me lembro lá no início dos anos 2000 que apareceu um monte de jogador de futebol revelando que fizeram alterações na certidão de nascimento para conseguir ser vendido para países da Europa. Alguns mudavam 1 ano, 2 anos. Mas tinha um menino que eu lembro bem, eu não lembro o nome, mas eu lembro que eles fizeram uma alteração de 3 anos. Então ele tinha 15 e colocaram que ele tinha 18. Então aqui no Brasil esse tipo de coisa acontecia muito. Eu não sei se ainda acontece, até porque eu acho mais difícil de esconder isso, né? Mas durante muitos anos isso foi banalizado aqui no Brasil. Quando eles queriam mandar alguém para fora por algum motivo e não tinha idade, eles simplesmente mudavam a certidão de nascimento, que é um absurdo, né? Infelizmente, essa foi a nossa realidade e eu espero que isso não aconteça mais. Agora, eu quero saber de você. Você sabia dessa história? E se fosse com você, o que você faria? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.